Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar 10 sotaques do português pelo mundo. Você quer ver como que é falar da língua portuguesa em diferentes partes pelo mundo? Vem comigo então! Eu vou começar com Portugal e representando Portugal, Cristiano Ronaldo. Se tu metes pressão adicional a ti mesmo, é pior. Tens que deixar as coisas rolar naturalmente e tudo na minha vida foi assim. Quando tu estás muito obcecado... Bom, tudo tem que deixar as coisas rolar naturalmente, então ele não chiou o T, né? Como é muito comum, pelo menos aqui, né, onde eu moro, a gente chiar o T. Então, naturalmente, nós iremos falar. E tudo na minha vida foi assim. Quando tu estás muito obcecado por alguma coisa, tu não consegues alcançar os teus objetivos. Está obcecado por alguma coisa e veja que ele não disse, né, ele obcecado, então bem diferente do que nós falaríamos aqui, né? A gente vai falar bem todas as letras, obcecado. Se tu metes pressão adicional a ti mesmo, é pior. Tens que deixar as coisas rolar naturalmente e tudo na minha vida foi assim. Quando tu estás muito obcecado por alguma coisa, tu não consegues alcançar os teus objetivos. Tanto na vida profissional de futebol, como na tua vida pessoal também. Pessoal, aqui também nós temos o hábito já do L, a gente pronuncia com som de U, né? Os L's finais, então pessoal, né? Eu diria pessoal, e lá eles já falam o L bem pronunciado, como é a maioria dos idiomas, né? Então, pessoal. Tens que deixar as coisas acontecer naturalmente e assim a tua cabeça está tranquila e tu podes fazer a tua vida natural, porque as coisas acontecem no momento que Deus quer. No momento, né? No momento que Deus quer. Então, ou seja, né? Então esse T realmente não chiado e não muito forte, né? É um T mais suave, né? No momento, nós falaríamos no momento e ele fala no momento, no momento. E agora nós vamos para Angola. Eu nunca vim para... Sempre para trabalhar? Sempre para trabalhar. A primeira vez foi que cá vim, foi para participar. E cá vim, nós não utilizamos essa construção, né? E cá vim, a gente falaria e eu vim aqui. Participar no DVD do Alexandre Pires, em Uberlândia, regresso a casa. Uberlândia, veja, eu diria Uberlândia, né? Nós vamos chiar o D. A segunda vez cá vim foi para... Cavim. Foi para participar no DVD do Alexandre Pires, em Uberlândia, regresso a casa. A segunda vez cá vim foi para cantar o Largadinho com a Cláudia Leite no Carnaval. Com a Cláudia Leite, para cantar com a Cláudia Leite. Também não chia o T, né? Então aqui a gente já fala Cláudia Leite, né? Então percebam a diferença. Bem lembrando que eu não sou nenhum especialista, né? Eu apenas estou mostrando a minha visão de brasileira perante a um sotaque diferente do meu. Eu com o meu sotaque brasileiro, que também ainda varia de acordo com a região, e peguei também pessoas, né, digamos assim, isoladas, né, porque com certeza dentro do país deles também tem variação ainda de sotaque, mas alguma coisa assim que eu já vejo que é diferente da gente aqui. E agora nós vamos ver então Moçambique. Já de guerra mesmo, no momento de tiros, desloquei-me a Gorongosa, na zona onde eu estava, na mata, consegui encontrar-me com ele, no sítio onde combinamos não foi possível, tive que fazer... No sítio onde combinamos não foi possível. Aqui a gente não utiliza sítio dessa forma, né, que ele está se referindo a um lugar, né, nós nunca vamos utilizar a palavra sítio nesse caso, a gente sempre vai utilizar lugar. Sítio para nós sempre vai ser aquela pequena fazenda, como eu já fiz num vídeo que eu explico direitinho isso, vocês podem olhar aqui, vou deixar o link aqui em cima. Tive que fazer alguma marcha para o encontro dele e em 2 horas conversamos e chegamos à conclusão de que devíamos direcionar a nossa discussão na descentralização. Na descentralização, nem eu sei falar, descentralização. O C pronunciado mais com som de CH para nós, né? Descentralização. E essa fase, levamos isso à Assembleia, a Assembleia aprovou, a lei vai funcionar, incluindo agora no dia 10 de outubro, porque serão eleições
municipais, e a campanha começou ontem, exatamente ontem, e em 2 horas conversamos e chegamos à conclusão de que 2 horas conversamos e chegamos, então perceba o S final, né, bem chiado, mais próximo do chiado, do S chiado aqui do carioca no Brasil, né, como eu já fiz, também expliquei no vídeo da história aqui do Brasil, o S chiado característico, enfim, de Portugal, né, e dos países lusófonos. Bom, e agora nós vamos para o Açores. Açores, né, são as ilhas, o arquipélago pertencente a Portugal, então são várias ilhas, mas aqui nós temos 2 pessoas, um que é da ilha de São Miguel, a mesma ilha da minha mãe, e outro que é da Ilha Terceira, se não me engano. Enfim, é para ilustrar um pouquinho os Açores, né, que também ficam tão afastados já de Portugal, que sempre tem as suas diferenças, né? R, nós tiramos os R's. Mas nós também, o comer, o andar... O conversar, estamos aqui a conversar. A gente está a conversar. Estamos a rir. Estamos a rir. Estamos a fazer um programa, portanto é isto. Eles estão falando que eles tiram os R's finais, né? Estamos a fazer, estamos a rir. Isso também acontece aqui, né? A gente acabar comendo um pouco o R final, né? Muitas vezes isso acontece também aqui já conosco. Mas o interessante, ó, vamos ouvir até novamente o que eles estão falando, ó, quer ver? Está a conversar. Estamos a rir. Estamos a rir. Estamos a fazer um programa, portanto é isto. Vamos, está tudo bem! Estamos a rir, estamos a fazer um programa. A gente não usa essa construção, nós vamos usar o gerúndio. Então a gente fala, estamos rindo, estamos fazendo um programa, né? Essa já é uma diferença realmente grande, né? Até que nós temos. Tenho que contar esta, a sério, eu não resisto. Eu vou deixar o Damião falar, mas... Tenho que contar isto, né? Tenho que contar isto. Eu diria, tenho que contar esta, né? Esta piada. Damião falar, mais tarde abaixo. Mas eu tenho que contar esta que passou-se entre um micaelense e um texarense. Isto foi um amigo meu de São Miguel que contou. Torneio de xadrez. Torneio de xadrez. Eu diria torneio de xadrez, né? Torneio de xadrez, torneio. Dá a impressão que eles falam com a boca mais fechada, né? Assim, mas, enfim, não, é o jeito realmente de pronunciar. Interilhas, portanto, o grande torneio de xadrez dos Açores, os melhores jogadores das 9 ilhas e na final... Grande torneio, então realmente é um ritmo diferente da gente. A gente fala grande torneio, né? Então tem um ritmo diferente de fala. Está o meu amigo de São Miguel e está um rapaz da minha ilha, da Terceira. De São Miguel, novamente, né? O L bem pronunciado, né? Bem tocado no céu da boca. E enquanto nós falamos Ilha de São Miguel. O jogo de xadrez dura para aí 4 horas e meia. Eles não trocam uma única palavra, como é óbvio, é xadrez. Estão ali concentrados aquele tempo todo a jogar. Não se conhecem antes. Estão o tempo todo a jogar. Estão o tempo todo a jogar. E nós falaríamos, estão o tempo todo jogando, né? Novamente, a questão do gerúndio que a gente utiliza e eles não, né? Nós usamos o gerúndio o tempo todo, na verdade. É verdade. E agora nós vamos ouvir um pouquinho de Cabo Verde. A partir de hoje, Góssino tem Hora do Riso, novo... Hora do Riso, o R, né, bem diferente de como a gente pronuncia aqui, né, Hora do Riso, é um R mais saboreado, assim, parece que é mais gostoso, né, a gente fala Hora do Riso, para nós ficar mais seco, né, e para eles é diferente. Rúbrica ali de Show da... Olha o R. Show da manhã, tudo manhã, Góssino só traz momentos alegres, momentos de humor, momentos de graça. E para iniciar essa nova rúbrica, ninguém mais e ninguém menos do que Carlos... O que... Lembrando mais um francês do que propriamente o português daqui do Brasil, né? Daqui do Brasil, do que Andrade, ele que tem estado Andrade, o D não chiado, aqui nós falamos Andrade. Traz humor ali para Cabo Verde desde 2014 com vídeos. 2014, nós vamos falar 2014.
Tchau interessante, tchau engraçado. Não sei Tchu interessante, tchu engraçado. Não sei o que é tchu, acho que é uma gíria deles, né? Que deve ser muito. bom dia, Carlos. Bom dia, ou bom dia, enquanto nós falamos, né? Bom dia. Muito legal, muito divertido isso, nossa. Olha só para onde nós vamos agora, gente, para Macau, lá na China. Sim, exatamente, lá eles também falam português. Vamos ver um pouquinho dessa entrevista, então. Fazer reuniões de trabalho com as autoridades da China, claro que também com a concordância do nosso secretário. O nosso secretário também o R diferente. Também o R diferente do que a gente pronuncia aqui, que a gente fala secretário, parece que fica mais seco o nosso. E fizemos uma reflexão sobre... Fizemos uma reflexão. Aqui a gente vai falar reflexão. Esse X, né, ele tem o som de X, então reflexão, e eles falam reflexão. Diferente, né, diferente. Sobre o que é possível, mas claro que, quer dizer, não é assim... Mas claro, né? A gente fala mais claro. Assim tão simples, quer dizer, como a gente fala de controlar, quer dizer, o número dos visitantes que vêm de qualquer mercado, porque para já... De qualquer mercado, mas já perceba que né? Parece que tem um ritmo diferente, fica mais gostosinho, parece que a boca não abre tanto, mas não é o jeito de articular as palavras. E nós aqui já somos mais, parece que exagerados, né? Enfim, diferente. É só diferente, né? Para já, Macau é uma economia aberta, não quer dizer que vamos aplicar alguns controles ou como é que vamos selecionar os visitantes que podem vir ou não podem vir. E mesmo que, claro que o governo... Mesmo que, aquele que também, mesmo que... O governo central tem ajudado, tem tentado apoiar em termos de, se calhar, em termos dos vistos, não... Dos vistos esse chiado. Quando é que vai para alguns sítios de Macau, se calhar, para evitar? Quando é que vai para alguns sítios de Macau? Também, olha, mais uma vez, a palavra sítio sendo usada, né? E no lugar de lugares, que nós vamos utilizar aqui lugar, ao invés de sítio. Interessante, então, ou seja, né, eles usam o sítio, né, e nós nunca utilizamos dessa forma. Bem legal, muito legal. Bem, e agora nós vamos para Guiné Equatorial. Como debate de alto nível no Conselho de Segurança para capitalizar as conclusões e permitir muito mais debate de alto nível. Debate de alto nível, e nós aqui falamos de alto nível, tudo com som de U. Sensibilizar sobre este tema. Sensibilizar sobre este tema. Aqui dá para ver bem a característica, né, do espanhol, porque daí o som do Z vai ficar com som de S, né? Então sensibilizar para nós. E ele falou sensibilizar, né? A influência do espanhol lá, até porque em Guiné Equatorial o português é a terceira língua oficial, né? Entrou recentemente, em 2010, como língua oficial, porque eles já têm o espanhol e o francês. Então, ainda dá para ver realmente a presença forte do espanhol, com ele falando português. Normal, né? Super normal. Nós estimamos que é muito prioritário o crime marítimo, o terrorismo, o mercenário. Marítimo, terrorismo, né? Aqui a gente vai falar terrorismo marítimo, né? Com T-chiado, e terrorismo. Cenariado, todos são temas bastante ligados, não é? Então são temas, né? Aqui a gente fala são, né? Então a presença do espanhol, assim, de um pouco do sotaque do espanhol. Mais fácil para vocês, né? Para quem é falante de espanhol, então fica mais fácil. Você fala, não, eu falo português Guiné Equatorial. O meu português é com sotaque Guiné Equatorial.
Tá bom? E o último tema de debate, que será um debate aberto, de alto nível. Olha lá, aberto, né? Então já aquela mistura mesmo do espanhol. Tá bom? Muito legal, né? Muito interessante ver como que vai mudando realmente de região para região, né? O nosso português. Bem, agora o próximo é São Tomé e Príncipe. Vamos ver como que é o português lá. Lições de vida concernente à área da alfabetização é que ela faz justiça, ela socializa, ela transforma uma sociedade. Eu digo isso porque as pessoas que têm aderido à alfabetização, com o tempo, as pessoas que têm aderido à alfabetização, então fica um pouquinho diferente do que a gente fala. Apesar que eu confesso para os meus ouvidos, parece que ele, né, às vezes é a pessoa, né, em especial, ficou mais claro, né, uma pronúncia mais clara, ele falando. No entanto, claro que a gente percebe também algumas coisinhas, né, que ficam diferente da nossa, o S bem chiado, enfim. Elas aprendem a ler e a escrever. E aprender a ler e a escrever é a única riqueza que as pessoas têm. É a única riqueza, né? A única riqueza, a gente vai falar riqueza. Tem para se entrar ou ingressar no mundo de trabalho. E, sobretudo, falando de alfabetização. Falando de alfabetização, nossa, bem diferente da gente. A gente vai falar alfabetização. Alfabetização. Nós falamos todas as sílabas, Que eu já vivi, já apreciei, porque, inclusive, a própria minha mãe não sabia ler e escrever. E hoje ela já lida com a escrita, em rótulos de medicamento, em receitas. Rótulos de medicamento. O que para mim soa mais assim um pouco diferente é o S, né, bem forte, bem marcado, e o R também, né? Então rótulo, né, rótulos de medicamento. Mas acho que de todos, para mim, assim, parece que a pronúncia que está mais clara aos meus ouvidos, né? E essa pessoa em especial, pode ser que, enfim, né, outros também tenham um outro jeito de falar que também soe melhor para nós brasileiros. Mas muito legal. E agora nós vamos entrar no português falado no Timor-Leste. Vamos ver como que é. Mas depois deste livro comecei a entrar mais dentro do universo timorense através de um livro, do segundo livro, que se chama Olhos de Coruja, Olhos de Gato Bravo. São os olhos, portanto, um olhar interior sobre o povo timorense, sobre os seus ritos, sobre os seus mitos e, sobretudo, um olhar feminino. Aí foi um exercício muito... Nossa, para mim, assim, tá bem claro, assim, bem até parecido. Parece que próximo mesmo ao português aqui do Brasil. Que interessante, né? Muito grande, porque eu não sou mulher, mas ao mesmo tempo todo o universo timorense é um universo dominado pelo olhar feminino. O terceiro livro chama-se A Última Morte do Coronel Santiago. Tem um título quase... Também não chiado, tem um título, né? Aqui a gente vai falar mais, é um título. Uhum. Tem a ver com a latino-americano. Dar uma forma a entender o que é esse Timor real que as pessoas conhecem pelos jornais. O que é este Timor real que as pessoas conhecem? Então o R também bem forte, bem marcado. E por causa do drama da resistência timorense. Do drama da resistência, né? Então R's marcados, diferente aqui que nós normalmente não forçamos este R. Bem legal, bem bacana, soou para mim muito claro essa pronúncia. Bem, agora a gente vai para Guiné-Bissau, vamos ver como que é o sotaque português lá. Faço muitos trabalhos com crianças, porque o meu objetivo é tentar dar uma boa educação às crianças, tentar que nas escolas
haja melhores condições de ensino, né? Porque acho que quando a pessoa está bem na escola, o S mais chiado, né? E aquele que também, né? Acho que. A pessoa está bem na escola. Na escola, aqui a gente fala, né? Acho que na escola é diferente. Eu acho que o que nós precisamos aqui é mais a nível de saneamento básico. Eu acho que o que nós mais precisamos. Aqui a gente vai falar, eu acho que o que a gente precisa. A verdade é que até nos hospitais também, Clélia, temos que pagar. Apesar de ser um valor simbólico, são 2.000 francos. Apesar, aqui a gente fala apesar. Essas clínicas têm um bocadinho melhor de condições a nível de... Estas clínicas têm um bocadinho. Aqui a gente não usa isso, esse um bocadinho, mais comum em Portugal mesmo também. E aqui a gente já não utiliza isso, a gente fala, né? Tem um pouquinho. Daria as estradas. Acho que temos... Porque estrada é sinônimo de desenvolvimento. As nossas estradas são péssimas, infelizmente. A cidade cresceu e parece que o Estado não compreende. Tem que alargar, tem que investir nas estradas. O finalzinho, né, de muitas palavras ficam mais sutis, né? Então, desenvolvimento, compreendo. Então, já é mais cortadinho e a gente já gosta de enfatizar. Compreende, desenvolvimento. E a gente não corta esse final, né? E para eles já fica um pouquinho mais sutil, né? Bem legal, Guiné-Bissau. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu repito, isso é a minha visão, né? Uma visão de uma brasileira sobre diferentes sotaques. Não sou especialista, mas é apenas para ilustrar, para mostrar para vocês as diferenças de sotaque na língua portuguesa pelo mundo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!